Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Excel Avançado. Eu sou o professor Cláudio e na aula de hoje nós vamos falar mais um pouco sobre matriciais e o seu impacto no Excel. Na aula anterior, recomendo que caso você ainda não tenha assistido ela, você assista agora, foi onde eu expliquei com mais detalhes como funcionam as matriciais. Eu mostrei para vocês, como é que a gente pode resolver uma série de problemas utilizando o conceito de matriciais com resultados de uma única célula, ou também com matriciais de resultado de mais de uma célula. Mas antes eu quero agora que a gente vai começar a fazer mais algumas aulas práticas com esses assuntos para resolver alguns problemas, alguns desafios, vamos dizer assim, eu preciso dar algumas dicas. Dicas que na verdade eu até já dei anteriormente. Nas primeiras aulas desse módulo avançado, eu mostrei para vocês um pouco sobre essas funções. E muita gente falou, a função lim, ela retorna o número da linha, legal, né? A função col retorna o número da coluna, legal, mas para que serve isso? Por que eu quero saber o número da linha e da coluna? Muita gente até fala, o número da coluna até pode ser, né? Porque são letras, mas o número da linha eu posso ver aqui, então para que eu vou estar querendo utilizar uma função como essa? Então, se você assistiu a aula passada, onde eu montei uma tabuada baseada nessas funções, você já consegue ter uma visão do porquê utilizar esse recurso. Então, vou mostrar para vocês aquela função que nós já acabamos de ver, né? A lim, a gente pode trabalhar com ela assim, né? Lim, por exemplo, e a gente pode passar uma referência dentro dela, por exemplo, lim A5, né? Eu posso, por exemplo, passar uma referência como, por exemplo, lim 5 dessa forma, lim 5, 7 dessa forma. E aí que tem algo interessante, esse lim 5, 7, por que ele retornou 5, embora a gente tá vendo que está marcando 5, 7? Se a gente selecionar essas três linhas e pressionar Ctrl Shift Enter, você começa a entender. Então agora ele retornou cada posição dentro de uma matriz com uma resposta, ou seja, selecionamos três linhas, tivemos que ter uma matriz de três linhas também para receber cada um o número de uma linha. Então isso não só para mostrar para vocês como é que funciona o conceito de matriz, né? Eu poderia também estar fazendo o seguinte, lim, por exemplo, 1, 2 pontos, 10. Fecho parênteses, dou Enter. Aqui ele vai retornar só 1. Mas se eu fizer isso nas 10 linhas, ou até mais, ele vai dar erro nas demais. Pressionar o Ctrl Shift Enter. Olha só. Aquelas que não tem numeração, né, ele vai retornar como não disponível, né? Ele não conseguiu voltar o número da linha de 1 até 10 que está fora daquele intervalo daquela matriz, né? Ou seja, acabou as posições. A posição ia de 1 até 10, que era até aqui, e aqui já não cabe mais. Então, e se eu fizer uma matriz menor do que o intervalo? Vamos para esse exemplo também. Seria, por exemplo, fazer uma matriz de 5 linhas, sendo que eu quero fazer o intervalo de linha de 1 até 10. Olha só, ele vai me retornar apenas 5 posições da minha matriz, ficando incompleta. Então, se eu não colocar tudo, eu não vou ter todas as respostas. E se eu colocar mais do que eu preciso, algumas vai dar aquela mensagem de erro. Então é assim que funciona. E essa função linha, ela pode ser útil para mim, então, para que eu possa estar trabalhando com o número de linhas. E a mesma coisa eu poderia estar fazendo com a função col, né? Por exemplo, se eu vier aqui colocar igual col e colocar, por exemplo, de 1 até 3, por exemplo. Eu vou fechar parênteses aqui, vou dar um Ctrl Shift Enter e tá aí, cada coluna um número aqui, respectivamente. Então, bom, entendemos esses conceitos. E tem uma coisa importante também, nós aprendemos naquelas aulas sobre lins, né? A função lins, que ao contrário da lim, que retorna o número da linha, né, de uma referência, a função lins, ela retorna o número das linhas, ou seja, no plural de uma referência. Então, por exemplo, se eu selecionar uma matriz de dados aqui, um intervalo, ele vai me dizer quantas linhas existem naquela matriz. A mesma coisa, se eu quiser saber a quantidade de colunas de uma matriz, eu uso cols. Eu seleciono aqui, por exemplo, e ele me fala quantas colunas tem naquela matriz. Então, se eu quiser, por exemplo, eu posso, combinando as nossas habilidades de aulas anteriores, eu posso, por exemplo, fazer uma combinação aqui. Imagina que eu vou encher aqui de dados agora, aleatoriamente, só para a gente trabalhar mesmo. E aqui eu vou vir aqui agora e vou fazer o seguinte, vou colocar assim, igual, lins. Vou até saltar uma linha aqui. Pronto. Então, por quê? O que acontece? Se eu fizesse aqui o lim simplesmente, ele me retornaria aqui linha número 1, linha número 2. E essa linha aqui, que está a informação de número 16, na verdade, vou até apagar mais um aqui, para ficar mais claro ainda.
Aqui que seria 1, 2, 3, até chegar aqui na 15, mas na verdade aqui está sendo a linha 17. Agora, olha que interessante. Se eu vier aqui e fizesse igual linha aqui, ele também vai retornar o 3. Mas se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, lim, usar a função indireto para selecionar uma referência indireta para criar um intervalo, eu posso colocar entre aspas duplas o número 1, 2 pontos. Eu vou fazer aquele mesmo procedimento que eu coloquei agora há pouco, de linha 1, 2 pontos até 5. Só que daí o que eu faço? Eu uso aquela função lins, uso o e comercial para concatenar e uso a função lins para selecionar várias linhas. Então eu seleciono esse intervalo. O que eu estou dizendo aqui? Olha só, eu estou falando o seguinte, ó, lim indireto de 1 até a quantidade de linhas. Então o lins vai somar quantas linhas tem aqui e vai ser de 1 até o que aparecer aqui. Fechou parênteses, deu Enter. Olha só, eu vou selecionar aqui esse intervalo agora, pressionar F2, Ctrl Shift Enter, tá aqui, ó, linha de 1 até 15. Bom, agora que a gente já viu essa primeira parte, a gente já percebeu que a gente pode utilizar as funções lim para selecionar ou exibir, né, o número de linhas de uma referência, que a gente pode utilizar a função call para exibir o número das colunas de uma referência, que a gente pode utilizar as funções lins e calls para fazer esse tipo de combinação, né, concatenando informações e poder usar nossas referências. A gente vai ver quando a gente pode transformar essa informação em algo extremamente útil. Vamos aqui para o nosso exemplo da aula de hoje. Então nós temos aqui, né, vou apagar aqui essas informações, são alguns testes que eu estava fazendo a princípio. Então eu tenho aqui, por exemplo, alguns nomes, né, e tem algumas datas aleatoriamente aqui digitadas. E eu estou aqui colocando a data de hoje e também aqui quero saber quem são os aniversariantes do dia. Para vocês entenderem melhor, eu quebrei essa explicação em 4 partes para que vocês entendam bem isso daqui que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui você pode deixar sempre a função hoje, se você quiser, ela vai estar sendo exibida dessa forma, né? Mas você pode estar fazendo também exatamente o que eu tinha feito aqui, que é colocar igual texto hoje, e aí eu transformei o texto, né, para aparecer apenas o dia e o mês, né? dd/mm. Fecha aspas dupla, fecha parênteses. E aí tá aqui. Por que você só precisa do dia e do mês? Porque você vai fazer uma comparação no Excel, você não precisa comparar o ano, porque senão o ano nunca vai bater. O ano que a pessoa nasceu nunca vai ser aquele ano de 2017, por exemplo, né? Embora que eu tenha colocado todos os anos aqui 2017, que é o dia que está sendo gravada essa aula, né? Mas geralmente no cadastro vai estar lá 88, 87, 85, 90, 70, 53. Então você vai estar comparando um ano com um outro ano diferente, nunca vai bater, você nunca vai conseguir achar as datas que são equivalentes para poder listar os aniversariantes. Então o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa é você entender bem essa função texto. Olha que interessante, eu posso fazer, só para mostrar para vocês uma comparação, eu posso usar aqui a função texto, e aí eu vou comparar essa data aqui, vou transformar ela no formato de dia, barra, mês. Eu posso perguntar se ela é igual a essa data aqui. Eu vou cravar para que eu possa arrastar. Olha que interessante, o Excel vai me falar em todos os momentos que isso é verdadeiro ou falso. Tá? Vou até aumentar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, que é o dia 23 de junho, é igual. E não importa se, por exemplo, aqui é, como eu disse, é 1990, não importa, né? Aonde tiver aquela informação, ó, né, eu vou ter que colocar aqui, ó, 2000, não importa, ele vai estar trazendo o dia correto, né, e o mês correto. Agora, se você não tem essa comparação de dia, mês, você deixa rolar naturalmente, por exemplo, colocando um ano também, aí não vai funcionar, ele não vai conseguir comparar essas informações, não vai bater. Então, por exemplo, sabendo que uma informação é verdadeira ou falsa, já fica mais fácil, né? A gente pode estar trabalhando isso aqui, a gente já sabe que isso aqui é um teste lógico, que retorna dentro de verdadeiro ou falso. Para ficar mais fácil, o que você faz aqui? Ao invés de fazer um por um, você seleciona, vem até aqui embaixo, pressiona F2, aí em vez de você estar fazendo um por um aqui, o que você faz? Você seleciona todo o intervalo, Ctrl Shift seta para baixo, e aí você seleciona todo o intervalo, Ctrl Shift Enter, pronto. Agora você tem uma matriz aqui, né? Então você tem sempre a mesma fórmula, ó. Um problema resolvido nesse caso. Então agora eu posso fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui, que eu já sei que é um teste lógico, que vai me retornar verdadeiro ou falso. Vou selecionar todo esse intervalo aqui, vou pressionar F2,
Vou colocar igual C, abre parênteses, e eu colo. Né? Eu já tenho meu teste lógico pronto. É isso, meu teste lógico. E aí eu vou fazer o seguinte, ponto e vírgula. O que vai acontecer se isso for verdadeiro? Por exemplo, ao invés de aparecer verdadeiro, eu quero que apareça uma outra coisa, uma mensagem, por exemplo. Né? No caso aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso pedir para que o Excel me mostre o número da linha, né? Dessa linha correspondência. Então eu posso fazer aquele truque que vocês viram agora há pouco, ó. Usar a função lim, certo? Aí aqui eu vou colocar dentro da função lim o indireto. E dentro, deixa eu pressionar o Alt Enter aqui para continuar. E dentro do indireto eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, entre aspas dupla, número 1, 2 pontos, aspas dupla e comercial para concatenar, exatamente o que a gente fez agora há pouco, lins. E aí eu seleciono o intervalo aqui, Ctrl Shift seta para baixo, fecho parênteses para poder fechar aqui a função lins, fecho mais um parênteses para fechar o indireto e fecho mais um parênteses para fechar a função lim. Agora eu já tenho o valor se verdadeiro. O valor se falso, eu posso, por exemplo, colocar um aspas dupla aqui. Fecho parênteses, Ctrl Shift Enter. Olha, agora, por exemplo, nesse momento, ele está me mostrando, ó, quais são as linhas que estão os números, né? Quais são as linhas que estão os números aqui. Então, isso é bem interessante. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso já ir melhorando isso daqui. Então, eu peguei essa informação aqui, que simplesmente comparava se o texto digitado aqui no formato dia a dia mesmo era igual a esse daqui aqui, coloquei dentro de uma função C como teste lógico. Caso fosse verdadeiro, eu usei aquela função lim que nós explicamos aqui no começo, ó, né? Peguei essa linha indireta aqui, ó, de 1 até a quantidade de linhas que tem naquele intervalo. E assim ele vai me mostrar a linha que pertence àquele intervalo. Bom, agora que eu já tenho essa informação aqui, eu posso usar a função menor. Por quê? No texto aqui eu já sei quem que é verdadeiro ou falso. Com a C eu já consegui recuperar o número da linha que aparece verdadeiro. Agora eu quero colocar isso aqui em ordem, né? Eu quero colocar isso aqui enfileirado. Então eu vou fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, eu copio essa informação, tá? Dou um Ctrl C, vou dar um Ctrl Shift aqui, vou vir segurar o Shift aqui, vou clicar até aqui na última célula, fazer uma matriz do mesmo tamanho. Aí eu vou colocar assim, ó, igual, menor, vou abrir parênteses e vou colar, desse jeito. E aí o que é legal, quando eu der o ponto e vírgula aqui e for fazer o número do menor, eu posso copiar essa informação aqui do lim, ó. Eu venho aqui, copio do lim, até pegar o último parênteses aqui, ó, que é temos do lins, do indireto e do lim. Então, até o terceiro parênteses antes do ponto e vírgula, copia e cola aqui no final. O que eu estou dizendo aqui na verdade? Eu estou querendo que ele enfileire do menor para o maior, ou seja, da primeira linha, que é a menor linha de todos, até a última linha ele vai estar enfileirando em ordem. Dou um Ctrl Shift Enter, ele ainda pediu mais um parênteses que eu esqueci ali, que é o parênteses do próprio menor. E aí, pronto, ele colocou, ó, em ordem para mim, 4, 17, 20, 23, 27 e 47. Dessa forma. Bom, então, só para vocês entenderem, eu vou reduzir aqui essa coluna aí, vou reduzir aqui essa coluna também. Então, eu vou reduzir aqui onde está a data que a gente está pesquisando, né? 20. Então, essa é a data que a gente está pesquisando, certo? Então, a gente já tem aqui o texto que nos mostrou quem é verdadeiro ou falso, aqui nessas informações de comparação, a função C que nos retornou o número da linha, e a função menor, que no caso colocou para a gente em ordem, né? Do primeiro número é 4, depois do 17, 20, e aonde está fora de ordem, no caso, ele foi colocando essas mensagens de erros, porque não são número, né? Como não retornou o número, esses vazios, ele colocou aqui, ó, o erro de não é número. Antes de colocar a função índice, eu deveria mostrar aqui para vocês que temos que tratar esse erro aqui com a função se erro. Então, o que eu faço para aproveitar? Vou copiar isso aqui tudo. Observa que eu estou fazendo parte a parte, porque quando a gente olha aquela função gigantesca, igual que estava aqui no começo, a gente fala, nossa, que coisa assustadora, isso é impossível de se fazer. Mas não é. Vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo coisas bem fáceis, ó. A única diferença que eu estou fazendo aqui, eu estou montando parte por parte a minha super fórmula. Eu vim aqui, montei aqui, ó, peguei aqui, fiz a comparação de texto, joguei dentro do meu se, aquele texto lá, joguei aqui dentro do se, ó, e no verdadeiro eu simplesmente coloquei uma função nova aqui no verdadeiro, que é aquela mesma que estava na outra planilha de dicas, né, que é aquela lim indireta. Então eu fiz isso. Depois eu peguei esse se, joguei dentro de um menor que estava pronto e copiei o final dela que traz o número da linha de 1 até a última linha do intervalo. Só isso. Né? Então eu copiei do se essa parte aqui, ó. Eu vim aqui, copiei isso daqui, que era interessante para a minha parte do menor, e colei de novo, né? E agora eu posso copiar isso aqui tudo, tá? Eu vou copiar isso aqui tudo, Ctrl C, aí vou selecionar até a última célula aqui, F2, igual, se erro,
Aí eu colo tudo isso daqui, ponto e vírgula, no final de tudo eu venho aqui e coloco um aspas dupla. E fecho parênteses, Ctrl Shift Enter, para que toda vez que ele der um erro aqui, como esse, ele não mostre nada. Você pode ver que a função está aqui, ó. A nossa fórmula matricial está aqui, mas ele não vai mostrar para a gente, ele vai deixar tudo corretamente, tudo bacana aqui. E agora eu tenho que usar a função índice para transformar esse número em um cliente, né? A gente sabe que a função índice ela é simples. Ela funciona assim, ó. A gente já aprendeu muito ela em aulas anteriores. A gente seleciona um intervalo, por exemplo, vou selecionar esse intervalo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho que dizer qual que é o número da linha que eu quero. Em aulas anteriores a gente aprendeu a combinar a função índice com o corresp. Mas se eu quero, por exemplo, aqui no caso eu posso usar o menor que está aqui, ó. Eu posso simplesmente fazer isso e fechar parênteses. Opa, faltou aqui no caso também dizer qual que é o número da coluna que eu quero retornar. Eu quero retornar a coluna 2. E aí eu dou Enter. Olha aqui, ó. Tá vendo? Posso arrastar aqui. Olha, ó. Agora eu já sei qual que é cada cliente que está fazendo aniversário. Por exemplo, o Paulo Bento. Eu sei que é o primeiro. Eu posso, só para nível de teste aqui, eu vou buscar o outro aqui, ó. O Caetano. Tá aqui embaixo, o verdadeiro. Olha só. Deu Eliezer, né? Um acima do Caetano. Então tem um pequeno erro que a gente tem que corrigir. Na hora que eu arrastei, o que acontece aqui, ó? Na hora que eu arrastei, eu esqueci de travar esse intervalo aqui, ó. Então vamos travar aqui. Ó. Porque aqui eu não fiz fórmula matricial, né? Eu só arrastei. Agora sim, ó. 17 aqui é o Eliezer. No caso aqui, ó. Eliezer, que é o verdadeiro. Depois é o Everaldo. Aqui, ó, depois é o Bruno. Tudo corretamente. Então, mas aqui como vocês puderam ver, né, no caso eu teria que estar travando as células e fazendo. No caso aqui o correto mesmo é eu não estar fazendo isso, eu estar fazendo uma fórmula matricial, né? Eu estar pegando aqui, vou estar selecionando até a última célula aqui. Antes de tudo, eu vou pegar essa informação que já tem no Cerro pronto e eu vou substituir a minha função índice, que me traz aqui o meu aniversariante. Eu vou substituir essa informação aqui, ó, do I2 por a fórmula que já faz isso automaticamente para mim. Então eu pego tudo isso daqui, eu copio, agora eu vou apagar aqui, vou selecionar até a última linha para fazer minha matriz. Então agora eu vou simplesmente vir aqui, eu vou pressionar F2, vou colocar aqui igual índice, vou selecionar um intervalo. Se eu quiser já ir direto nos nomes, eu posso selecionar diretamente o nome, eu nem preciso estar colocando aqui o número da coluna. Então eu vou vir aqui, ponto e vírgula, número da linha, colo aquilo tudo e fecho parênteses, né? Coloco aqui, ó, fecho parênteses, Ctrl Shift Enter, tá aí, né? Tá aqui pra gente já perfeitamente, ó, né? Naqueles que tem erro, o que a gente pode fazer para tratar? Coloca mais um se erro, né? Antes de tudo aqui, ó, mais um se erro. Se tiver qualquer erro, no final de tudo, aspas dupla, fecha parênteses, Ctrl Shift Enter, tá aí, ó. Então, qual que é a vantagem de ter feito isso daqui tudo, né? A gente quebrou partes da parte, ó. Tivemos aqui função texto, função se, função menor, função se erro, função índice, depois mais um se erro, para tratar os erros que aconteciam da índice quando ela buscava aqui e não encontrava nada, né? Então, o que a gente pode estar fazendo aqui? A gente agora pode eliminar toda essa parte, ó, que ela continua funcionando, ou seja, a gente abriu mão de todas aquelas fórmulas. Então, o grande segredo está aqui. A gente montou uma super fórmula, não é difícil, fizemos ela em parte por parte, e a gente tem a lista aqui de aniversariantes, né? Vou dar um... Aqui, ó, temos todos os aniversariantes aqui, posso arrastar ela aqui, ó, opa, arrastando para o lugar errado, para a lista de aniversariantes aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vim aqui, por exemplo, e eu posso mudar a data aqui, ó. Eu posso vir aqui colocar uma outra data, né? Claro que eu tenho que estar mantendo aquele padrão de formatação. Ou eu formato aqui, ou eu formato lá na fórmula, né? Em algum lugar eu tenho que estar deixando a formatação. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, colocar, ó. O certo é eu deixar o hoje, né? Que daí ele vai mudando automaticamente. Mas se eu quiser, por exemplo, pegar aqui, ó, dia 1º de janeiro, por exemplo. Olha aí, ó. Se eu quiser pegar, por exemplo, sei lá, o dia 15 de junho, né? 15 de junho, tá aí, ó. Aí, ó. Então, conforme vai tendo aniversariantes, ele vai mostrando. Se tivesse mais um 15 de junho aqui, será que ele mudava aqui, ó? Vamos botar esse camarada aqui para fazer aniversário no dia 15. Olha lá, já aparece.
certo? Bom, vamos voltar aqui para o dia que tem mais, deixar já na função hoje. Então isso aqui, ó, é uma forma legal de estar fazendo. Mas tem uma outra coisa bacana que a gente pode estar fazendo também, que é ver todos os aniversariantes de um determinado mês. Olha só, vou até inserir aqui uma linha, aliás, uma coluna. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e posso ter um determinado aniversariante para janeiro, para fevereiro, certo? Eu posso ter isso. O que a gente faz? A gente pressiona aqui F2, copia tudo isso daqui. Vamos dar um Ctrl X. Aqui eu vou até arrastar o janeiro aqui para baixo. Vou vir com o Shift selecionar até a última célula aqui. A gente pressiona F2 e aí é o seguinte, a gente cola aquela... Esqueci de copiar, né? Pressiona F2 aqui, vamos copiar de novo, Ctrl C. Seleciona todo o intervalo aqui. F2 e a gente cola, já tinha um igual aqui. Só que daí a gente vai fazer uma pequena mudança, né? Naquela nossa função de texto aqui, a gente, em vez de colocar dia, dia, barra, mês, mês, a gente vai colocar 4 letras M. Se vocês lembrarem que recentemente, nas aulas anteriores, eu ensinei a fazer isso, vocês vão saber o que vai acontecer aqui, né? Ele vai transformar a data em apenas mês por extenso. Então ele vai comparar se esse mês bate com esse mês. Dá um Ctrl Shift Enter. E agora a gente tem que mudar também a comparação da célula, né? Que no caso aqui não é C1+, e sim F1. Vamos colocar aqui F1. F1 não, F2, né? Que é onde está o mês que a gente quer, porque estava comparando com essa data. Ctrl Shift Enter. Então tá aí, ó, mês de janeiro, os aniversariantes. Fevereiro, olha aí, março, abril, maio. E o legal é que você pode até fazer o seguinte. Você pode pegar aqui, ó, por exemplo, montar uma lista e jogar isso dentro de uma validação de dados, né? Você pode fazer isso e aí você fica selecionando aqui, ele vai mudando automaticamente, né? Por exemplo, você pode vir aqui em validação de dados, guia dados, validação de dados, cadê aqui? Opa, aqui, validação de dados, muda aqui para lista, e aí você pode vir aqui e colocar, por exemplo, a sua lista, ou pode selecionar de uma lista pronta, ó, janeiro, fevereiro, março. Você pode tanto digitar, quanto você pode também, vou fazer só até julho, vamos fazer logo tudo, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Pronto, aí já fica completo. Você pode fazer isso, você pode deixar numa lista, né, também. Então, por exemplo, olha só, olha que legal. Então, quando você muda aqui, ó, ele já traz para você os aniversariantes daquele mês. Bem bacana, né? Bom, pessoal, então aqui vocês estão vendo aqui, ó, estou mostrando para vocês como listar aniversariantes por uma data e como listar aniversariantes por mês, usando praticamente a mesma fórmula, mudando apenas a forma de tratamento. Como vocês podem ver, a fórmula é simples, vou jogar ela aí debaixo do link do vídeo para vocês. A fórmula é bem simples, se você analisar ela com calma, parte por parte, eu vou abrir aqui o bloco de notas, vou colar ela aqui. Se você for analisar, ó, vou quebrar linha por linha cada função que foi usada aqui, ó. Então aqui tem um outro cierro, aqui tem um menor, aqui temos a si, aqui temos a texto, mas a texto eu vou deixar dentro da si porque ela faz parte do teste lógico. Aqui nós temos o valor se verdadeiro, então eu vou deixar assim, e aqui também nós temos o do menor. Então eu vou fazer o seguinte, para vocês entenderem bem, de uma forma bem legal, vou fazer assim, ó. Vamos estar colocando aqui, está fazendo assim, ó. O índice está dentro do cierro, aliás, vou dar uns espaços aqui. Já esse cierro está dentro do índice aqui. O menor está dentro desse cierro. O si está aqui dentro. Esse aqui é o verdadeiro do si. E esse daqui está no rumo do menor, porque é o parâmetro do menor, na verdade, né? Então, vou colocar aqui no rumo do si, porque o que acontece? Aí aqui a gente vai fechando aqui, ó. Bom, é o seguinte, para a gente entender parte por parte dessa super fórmula aqui, olha só,
aqui é o se com a comparação, e aqui é o teste lógico do se. É isso que vai retornar caso o se, né, ou seja, caso essa fórmula aqui, por exemplo, seja um mês, né, seja igual aquele mês que está ali, no formato mês. Então, se isso for verdade, ele vai retornar o quê? O número da linha, através da função indireto, de 1 até a quantidade de linhas no intervalo de A2 a 60. Ele vai me trazer o número da linha assim, caso aqui seja verdadeiro. Então, caso aqui seja verdadeiro, por exemplo, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Um exemplo. É isso que ele vai retornar. Isso tudo, ele vai estar retornando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, pressionei o F9 para mostrar o resultado, mas se eu pegasse, por exemplo, apenas do si, aquela hora que a gente fez do si para frente, aqui, pegar só isso daqui, ó, né? Opa, só isso daqui, Ctrl C, e colocasse aqui em um lugar qualquer, ó, vamos dar um F2 aqui, igual, ó, se eu pressionar F9, ele me mostra o que ele vai retornar, tá vendo, ó? 44, 50, 54, que é os aniversariantes do mês de maio, certo? Então, ele vai me retornar, aonde não tiver, ele me retorna falso. O que é o falso? O falso é esse daqui, ó, posso até dar um, para mostrar aqui, para ficar um em cada linha, agora que a gente já sabe, ó. Então, esse aqui é o verdadeiro, vamos escrever aqui na frente, ó, verdadeiro, esse aqui é o falso, é a linha do falso. Então, só para vocês entenderem. Então, se tiver digitado ali o mês igual que está aqui, né, se ele encontrou na comparação, transformando o texto em formato de texto especial, se ele encontrar o mesmo mês, ele vai retornar o número da linha. Se ele não encontrar, ele volta aspas dupla. Então, toda vez que ele encontrou o número da linha, ele posicionou aqui, ó, tá vendo? Então, deixa eu só mudar aqui o mês para um que tem mais. A gente vai copiar isso aqui de novo. A gente cola aqui. Pressionar o F9. Opa. Tem esse verdadeiro aqui, não está na conta, né? Opa. F9. Então agora a gente já viu uma diferença, ó. Linhas 4, 5, 6, porque é um outro mês, ele está mostrando mais aqui, ó. Linha 1, 2 e 3 não tem em junho, ó. 1, 2, 3 não tem em junho. A linha 4 já tem em junho. Então, ele já mostra aqui. A 5 também é junho, a 6 também é junho. E ele vai mostrando. Daí depois tem uma sequência que não é junho até chegar lá embaixo e ter mais um junho. Então é isso que essa função se faz. Ela transforma em número de linha quando bater a informação com o mês e transforma em aspas dupla quando não bateu. Aliás, em vazio, né, que é o que está dentro de aspas duplas quando não bater. Já o menor, ele vai colocar esses números em ordem, do menor para o maior, ou seja, ele vai pegar do 44 ao 47 e vai enfileirá-los, ignorando todos os espaços, ou seja, em vez de ficar assim, espaço, espaço, 4, 5, 6, 7, aí até, né, 44, né, espaço, até chegar no outro, não. Ele faz o seguinte, ele já coloca tudo em ordem. Coloca assim, 4, 5, 6, 7, 49, né, e depois os espaços. Então é isso que ele vai fazer, o menor vai fazer aqui, esse menor faz isso. Tudo bem? Então esse lin serve para botar em ordem. Perfeito? Perfeito. Fechamos aqui. O se erro é para que quando apareça aquelas mensagens de número que vocês viram lá, ele conserte isso para dar um erro. O índice é para que ele retorne, por exemplo, ao invés do número da linha, a gente vai transformar esse número da linha que ele retorna, ou seja, a gente vai transformar esse número da linha em um conteúdo, ou seja, ele vai buscar essa referência aqui, nesse intervalo. Ele vai transformar a linha 4, por exemplo, em Paulo Bento. Vai transformar a linha 5 em Vitor. É isso que ele está fazendo. E o se erro aqui é para tratar que quando ele não encontrar um nome aqui, uma referência, porque, por exemplo, tem hora que ele vai procurar vazio, né? Então ele não dê erro, ele retorna vazio também. Então é isso que a gente está fazendo aqui, mudamos o mês aqui, ó. Vou pegar um mês um pouquinho mais complicado aqui, ó, maio. Ele vai estar mostrando para a gente cada referência ali, tá? Então se eu vir aqui, por exemplo, e selecionar só a partir do C, vamos pegar aqui, por exemplo, só o C até aqui, se eu não me engano, pressionar F9, ele mostra exatamente isso. Eu transformei só essa parte aqui para que vocês vejam. Ele vai buscar para a gente as linhas 44, 50 e 54. Se a gente selecionar aqui o menor também, até aqui, vou dar um F9,
Olha lá, o menor ele vai fazer isso, ele vai colocar em ordem, 44, 50, 54, e o resto vai ficar dando esses erros de número aqui, ó. Tá vendo? É isso que ele vai fazer. Se eu pegar agora aqui esse erro, até aqui no aspas duplas, acho que é esse primeiro aspas duplas, e pressionar F9, ele vai mostrar, ó, que ele vai colocar 44, 50, 54 bonitinho, e no resto um monte de vazio, em vez daqueles erros. Então é isso, né? É isso que a gente está fazendo. Mas o resultado que ele vem em seguida aqui é o Marcelino, o Weber e o Ronaldo, que no caso são aquelas três linhas que a gente viu. Mudou aqui, ele vai mudando também, né? Então se eu pegar mais uma vez aqui, ó, pegando aqui do menor até aquele número de linhas, pressionar F9, ele vai me mostrar aqui, ó, 49, 59 são os dois. Então esses são os aniversariantes de abril, né? Se eu pegar aqui e pesquisar o Iago, aqui ó, o Iago faz aniversário em abril, e for atrás do Celso aqui também, o Celso também faz aniversário em abril, e ele trouxe pra gente esses resultados. Bom pessoal, basicamente é isso então, né? Eu quis explicar para vocês aqui a função parte a parte. Essa aula ficou um pouco longa realmente, mas é porque eu queria mostrar detalhadamente como funciona uma fórmula matricial. Nessa primeira aula eu mostrei para vocês como fazer aqui uma busca, né, de informações, utilizando aqui os parâmetros para que a gente possa entender bem. Então a gente está fazendo uma referência aqui, a gente encontrou o aniversariante do dia ou o aniversariante do mês, você pode estar fazendo essas referências dessa forma. E na próxima aula nós falaremos um pouco mais sobre fórmulas matriciais. Eu espero que vocês tenham gostado e até lá!